O Arthur Erlon aí no chat tá falando aí sobre convocação, quem ele queria, né? Falando aqui que era pra convocar Bremer, Murilo, Anderson, tal, não sei o quê. Vamos dar uma olhada na escalação da seleção brasileira, que era pra ter convocado o Thiago Marques, né? Errou feio aí o Dorival, pô. Cadê aqui? O X travou? Aí, pronto, agora. Tinha travado o chat, mas enfim, estamos aí de volta com a escalação não, a convocação da seleção brasileira, né? Com Alisson, Bento e Ederson, os goleiros aí da seleção. Cara, eu acho que pra Alisson e Ederson já deu, né? Eu acho até que o Ederson poderia ter espaço aí, tá ligado? Mas, pô, pra mim acho que precisaria ter uma renovação no gol da seleção brasileira. Eu não convocaria o Alisson na seleção, acho que pra ele já deu mesmo, né? O Ederson poderia até ficar, mas eu mudaria o Alisson, sabe? Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Acho que ele foi na segurança ali com o Militão, o Magalhães e o Marquinhos, né? Que são jogadores que tem costume aí de estar na seleção. E o Beraldo, ele quer dar espaço, né? Porque é um jovem jogador e tá evoluindo para ganhar casca. Eu acho que ele projeta utilizar o Beraldo como titular mais pra frente. Até também pelo entrosamento que ele deve ter ali com o Marquinhos, né? Jogam juntos, no mesmo time. Então acho que ele pode até pensar nisso também como uma oportunidade, né? Uma alternativa aí. Nessa zaga aí, velho, não sei se eu mudaria muito não, tá? Não sei se eu mudaria muito não. Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel, laterais ali, né? Danilo e Ian Couto, os laterais, pô, velho, o Danilo eu não tenho gostado mais tanto dele, velho. Eu gostei como um momento ali que ele assumiu o seu capitão da seleção. Ele teve liderança naquele momento, mas, pô, velho, não sei, velho. Não sei se eu utilizaria o Danilo, não. Eu acho que a gente precisa buscar alternativas aí nas laterais, velho. É sempre os mesmos caras, pô. Tá, o Wendel e o Ian Couto, eu acho que poderiam ter espaço. Eu acho que tiveram pouco espaço. O Arana, eu já não acho que tá tão bem assim pra merecer essa convocação. Pode estar bem no Atlético, mas quando teve na seleção não foi bem. E o Danilo acho que já deu também, né? Já passou a fase. Rodrigo, Bruno Guimarães. O Rodrigo é atacante, né? Meia não, né? Mas tudo bem. Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá, André e Gerson. O Gerson no Flamengo não tem jogado muito como um volante, né? Tem jogado mais avançado o Gerson. E aí eu acho que ele entra aí, tipo, até por colocar o Rodrigo aí como meio campista, ele deve querer utilizar ele como um meia mesmo. Sabe? Como um meia ali, centralizado. Aí ele deve tentar utilizar Bruno Guimarães, João Gomes e Rodrigo. Né? Entrando o Rodrigo no lugar do Paquetá. No ataque, Endrick, Savinho, Vinícius Júnior, Estevão, Luiz Henrique e Pedro. Novidades aqui, né? Estevão, Luiz Henrique e Pedro. Pô, quem vai ser o titular? Endrick ou Pedro? Eu acho que Endrick. Talvez até o Pedro jogando agora pelo Flamengo, em atividade mesmo, né? O Endrick não tá tendo tanto espaço no Real Madrid. Talvez o Pedro, por isso, seja titular. Mas eu achei interessante essa oportunidade que ele dá a Estevão e Luiz Henrique. Né? Savinho e Vinícius Júnior devem ser os titulares. Vinícius Júnior na esquerda, Salvinho na direita e o Rodrigo no meio, né? Com o Endrick lá na frente. Ou o Pedro. Mas tem essas possibilidades, né? Novidades aí na seleção brasileira. Observar como é que os caras vão entrar, né, velho? Mas o Arthur Erlon falou aqui, não gostei da contratação convocação do Gerson, preferi o Cauli. O Cauli é bom jogador, mas ele vem no Bahia
tendo algumas dificuldades ali para jogar, né? Então não sei se seria mais bem aproveitado, por exemplo, o Cauli do que um Estevão, um Luiz Henrique, né? E o Cauli, velho, é porque é foda também. O Bahia é um time que roda demais, né? Os seus jogadores. O Everaldo é centroavante e de vez em quando sai pra ponta pra puxar marcação. O Tassiano é meio que um segundo atacante, joga de centroavante em vários jogos. Cauli e Everton Ribeiro ficam trocando de posição o tempo todo no campo. Uma hora um tá na ponta, outra hora o outro tá no meio, né? Trocam de posição muito tempo. Então o Cauli pode ser aproveitado tanto como um meia quanto como um ponta, sabe? Mas acho que o Cauli, ele dá umas osciladas de vez em quando. Não sei se seria o ideal utilizar ele na seleção nesse momento, né, velho? Acho que ele já teve fases melhores, o Cauli. Mas assim, velho, o que é que eu tô sentindo falta nesse time do Brasil? Uma referência, velho. Uma referência. Tem jogadores aí, por exemplo, a referência desse time do Brasil deveria ser o Vinícius Júnior. Deixa eu fechar a janela aqui. Que tá chovendo, molha tudo. Deixa eu ver outra janela, rapidão. Pronto, gente, tudo fechado aqui já pra não molhar na chuva aqui de Maceió, né? Mas, enfim. Falta uma referência. Por exemplo, se a gente pensa na Copa do Mundo, a referência do time era o Neymar. A referência da seleção brasileira era o Neymar, né? Era o cara que batia no peito e dizia, é comigo, tá ligado? E aí ninguém negava isso, né? Pode não gostar do Neymar por diversos fatores, pode achar que isso e aquilo outro, mas o Neymar era a referência. Era o cara que quando o Brasil tava em dificuldade, todo mundo olhava pro Neymar. Pra cobrar, pra criticar ou pra buscar alguma esperança, alguma coisa, né? Então, falta essa referência pra essa seleção brasileira. Deveria ser, nesse caso aí, quem? O melhor jogador brasileiro em atividade, o Vinícius Júnior. Mas o Vinícius Júnior não tem esse perfil na seleção brasileira. Na verdade, ele não tem nem no Real Madrid. Ele é um grande jogador, vem jogando muita bola, mas o Real Madrid tem outras referências. Tinha, por exemplo, o Toni Kroos, que era o grande líder desse time, né, e fazia o jogo funcionar. Ele dividia atenções lá no ataque, tanto com o Rodrigo quanto com o Bellingham. Então ele não tinha o peso inteiro nas costas dele. Tinha um time inteiro que funcionava e ele funcionava junto. Na seleção brasileira, ele precisa bater no peito, assumir essa responsa e fazer o time funcionar. E ele não consegue. Quem mais? O Endrick também, por exemplo. Pensando no Endrick aí. Eu acho que até o futuro da seleção brasileira, o futuro do ataque da seleção brasileira é Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior. Muito também por isso. Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Então, trazendo os três lá, começando a se entender no Real Madrid, jogando de uma forma, juntos lá, os três como titular. Imagina esse cenário. O Endrick titular também, junto com o Rodrigo e Vinícius Júnior, no Real. Imagina esse cenário. Chega na seleção brasileira, já tem os três lá, coloca os três pra jogar da mesma forma na seleção brasileira e adapta o time, molda o time pra jogar do jeito que eles se entendem lá. Então, facilita muito o trabalho do treinador. Então, pra mim, o cenário seria esse, né? Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior sendo os titulares. Endrick no meio, Vini na esquerda e o Rodrigo na direita. Seria o cenário ideal para a seleção brasileira, né? E trabalhar isso. São jogadores jovens, tem vários ciclos ainda pela frente, tem muito a evoluir, tem muito a crescer, todos eles. E tem tudo no Real Madrid, se derem certo, estourarem como um grande trio de ataque. Tá ligado? Até ajudando também a seleção brasileira nesse sentido. Então, eu acho que é o futuro. Não sei se hoje vai dar certo se fizer isso. Pode até tentar, pode até fazer esse teste. Mas, assim, até agora, por exemplo, o Real Madrid perde o Toni Kroos, mas ganha o Mbappé. E agora, realmente, o Mbappé também é um cara que chama muita atenção no Real Madrid. Tira o foco lá do Vinícius Júnior, né? Tira um foco um pouco dos outros, chama a atenção mais pra ele. E, claro que agora na seleção brasileira o cenário é outro. Não tem outro cara pra tirar, entre aspas, tirar o foco do Vinícius Júnior, chamar o foco pra ele.
Por exemplo, por isso eu acho que o Neymar vai fazer uma falta danada nessa seleção. Porque ele seria exatamente esse cara para desafogar as atenções para o Vinícius Júnior, chamar o jogo para ele e pifar o Vinícius Júnior, fazer o Vinícius Júnior jogar com ele, sabe? Então, sinto falta disso, de uma grande referência na seleção. Esse eu acho que é o grande problema, tá ligado? Outros nomes aí, velho, por exemplo, se a gente for pensar numa seleção inicial, pra mim o goleiro é o Ederson, na zaga seria Gabriel Magalhães e Marquinhos, ou Éder Militão e Marquinhos. Nas laterais, eu, Bruno, iniciaria com o Ian Couto e o Wendel, mas eu acho que ele vai com o Danilo. No meio de campo seria Bruno Guimarães, João Gomes e Rodrigo. O Rodrigo lá como um meia mais centralizado. Bruno Guimarães e João Gomes protegendo mais e dando a saída. E no ataque utilizaria Endrick, Savinho e Vinícius Júnior. Seria esse para mim o time inicial do Brasil. Claro que a gente tem outras opções aí para mudar o time, né? E nenhuma escalação ela é definitiva, principalmente agora, com essas mudanças todas aí. Várias mudanças, né? Então, observar como o time funcionava, fazer testes também e ver quem seria o ideal, né? Para jogar nessa seleção brasileira que está em reformulação. Está em reformulação, então vai ser difícil acertar de primeira, né? E para falar aí também, jogos da seleção brasileira. O Brasil vai jogar no dia 6 de setembro, né, véspera de 7 de setembro, né, 7 de setembro é o feriado nacional, né, pena que cai no sábado. É o dia mais importante do Brasil, né, dia 7 de setembro, aniversário do CSA, feriado nacional, né, para tudo. E aí o Brasil joga na véspera, né, na sexta-feira. E aí o Brasil precisa urgentemente ganhar, precisa urgente de resultado. Vai jogar contra o Equador, duelo direto, né? Um ponto diferencia as duas equipes e o Brasil joga precisando ganhar. Depois joga na terça-feira, dia 10, e contra o Paraguai, precisa ganhar também para dar um desafogo, né? Para dar essa respirada boa aí na tabela de classificação e tirar esses aperreios, né, velho? O Brasil tava uma porcaria. Mas enfim, gente, é isso aí sobre a seleção brasileira, minha opinião. Quero saber a opinião de vocês também, né? Manda aí no chat, quem estiver na live, no canal de cortes também, manda a sua opinião aí nos comentários. E é isso, meus amigos.